Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 11 de julho. Título: Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Texto base, Marcos 16, versos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Na pedra preciosa de ontem, mencionei um grupo religioso de um lugar remoto que pega em serpentes e as passa às pessoas da congregação para demonstrar a força de sua fé. Eles acreditam que se sua fé for forte, não serão mordidos. E se forem mordidos, usam isso como uma oportunidade para provar que uma picada de cobra não terá efeito sobre eles. Porém, em Marcos 16, verso 18, Jesus prosseguiu: E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Com base nessas palavras, aquele grupo sinceramente enganado também bebe deliberadamente venenos mortíferos como estricnina e arsênico. Assim como pegam em cobras peçonhentas para provar a força de sua fé, eles se submetem intencionalmente a venenos mortais pelo mesmo propósito. Realmente acreditam que Jesus pretendia que os cristãos consumissem substâncias químicas letais para provar que, quando sua fé é forte, tais substâncias não terão efeito sobre eles. Porém, era realmente isso o que Jesus tinha em mente? Analisemos esse versículo para ver do que Jesus estava falando. A palavra beberem é, na verdade, a palavra grega pino, que significa beber ou consumir. Embora geralmente se refira a beber, pode também representar uma pessoa que está consumindo algo, como carne ou algum outro tipo de alimento. A palavra mortífera provém da palavra grega tanasismos, por sua vez, derivada da palavra thanatos, que significa morte. Entretanto, a palavra usada em Marcos 16, verso 18, descreve algo mortífero ou fatal. A palavra alguma é a pequena palavra ti, que significa qualquer coisa. Isso quer dizer que Jesus não estava se referindo unicamente a substâncias químicas líquidas, mas a qualquer coisa mortífera ou fatal, incluindo substâncias químicas ou alimentos. Por isso, essa parte do versículo poderia ser traduzida como: e se consumirem algo que normalmente seria fatal. Jesus prosseguiu dizendo que, se um cristão enviado por Deus a uma viagem consumir uma substância fatal, essa substância não lhe fará mal. A expressão fará mal vem do grego blapto, que significa enfraquecer, incapacitar, machucar, prejudicar ou ferir. Ela retrata algo que provavelmente não é suficientemente poderoso para matar, mas suficientemente forte para deixar enfermo ou doente. Em função de a palavra tanasismo, coisa mortífera, ser também usada nesse versículo, nele Jesus quis dizer: e se consumirem algo que normalmente seria fatal ou qualquer coisa que habitualmente deixaria uma pessoa enferma, não terá efeito sobre eles. Lembre-se que Jesus estava falando a seguidores a quem ele enviaria aos lugares mais remotos do mundo. Para cumprir essa tarefa, eles seriam obrigados a comer alimentos que nunca tinham visto antes. De fato, suas viagens a terras pagãs exigiriam, sem dúvida, que comessem alimentos que anteriormente consideravam sujos ou impuros. Levar o evangelho a novos lugares significava que eles teriam de comer alimentos misteriosos, sem saber de onde vieram, quem os matou, há quanto tempo havia morrido, quem os cozinhou, quão limpa ou suja estava a cozinha em que foram cozidos, ou qual efeito teriam esse seu estômago. Lembre-se de que o Senhor já havia dito aos seus discípulos: permanecei na mesma casa,
comendo e bebendo do que eles tiverem. Comei do que vos for oferecido. Lucas 10, versos 7 e 8. Se os discípulos tivessem rejeitado o que os seus anfitriões prepararam para eles, poderiam ter sido muito insultados ou feridos. Portanto, na prática, Jesus disse: se os anfitriões prepararam o melhor que podiam lhes dar, comam com alegria. Como alguém que viaja pelo mundo todo, posso lhe dizer que às vezes é difícil comer o que é colocado à sua frente. Porém, quando você olha para um prato de alimento que parece assustador, precisa fechar os olhos, abençoar aquela bagunça em nome de Jesus, levantar o garfo do prato, abrir a boca, inserir e comer o alimento misterioso pela fé. Vi indivíduos saírem em viagens missionárias esperando comer o mesmo tipo de alimento que comem em casa. Eu os vi ficarem muito perturbados ao descobrir que não podiam ter o mesmo alimento, os mesmos restaurantes, a mesma mistura de café e assim por diante. Porém, eles não estão em casa, estão do outro lado do mundo, onde aqueles tipos de alimentos sequer existem. Se uma pessoa vai levar o evangelho aos confins da terra, deve estar preparada para comer alimentos preparados nos confins da terra. Essa é precisamente a razão para Jesus dizer aos seus futuros viajantes pelo mundo que se consumissem algo mortífero ou repulsivo, não lhes fariam mal. Jesus não estava incentivando os discípulos a consumirem veneno deliberadamente. Em vez disso, ele estava lhes assegurando a proteção divina disponível a quem leva o evangelho até os confins da terra. Porém, como observamos anteriormente, essa promessa pertence àqueles que creem. Se você quer essa promessa de proteção contra alimentos ruins ou substâncias fatais, deve liberar a sua fé e ativar essa promessa. Por isso, antes de se sentar para comer, dedique alguns minutos a abençoar aquele alimento. Chame-o de santificado e declare nutrição e saúde a favor dele. Então, como alimento, crendo que ele só irá abençoá-lo e que nada negativo poderá acontecer a você por comê-lo. Jesus providenciou tudo o que era necessário para aqueles de nós que se dispusessem a seguir o seu chamado até os confins da terra. Ele nos forneceu proteção sobrenatural contra desastres, calamidades, serpentes, escorpiões e todas as obras do inimigo. Ele prometeu também misericórdia nas viagens e proteção contra atos de injustiça. Ele até mesmo garantiu que se consumirmos alimentos ruins ou substâncias mortíferas, acidentalmente não nos enfraqueceríamos fisicamente ou prejudicariam a nossa saúde. É tempo de você parar de se preocupar e começar a crer que Jesus falou sério. Se Deus está lhe dando uma tarefa que o leva a um estado estrangeiro, um país distante ou uma cultura desconhecida, mantenha seus olhos fixos em Jesus e siga em frente. Deus não enviará a algum lugar para que você possa comer algo mortífero e morrer. Repreenda esse espírito de medo e libere a sua fé. Não deixe o diabo mantê-lo preso em casa por temer não gostar dos alimentos. O evangelho e o poder de Deus são muito mais fortes do que qualquer carne ou bebida. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por me dar coragem de ir aonde quer que tu queiras que eu vá. Eu repreendo o medo, rejeito a intimidação e decido pela fé que posso fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar para onde Jesus queira me enviar. Espírito Santo, enche-me com o teu poder e ajuda-me a pensar como uma mente sã. Há muitas coisas que Jesus tem para eu fazer e não quero desperdiçar um único minuto. Eu te agradeço por me ajudares e me fortaleceres. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com ousadia que sou protegido contra alimentos ruins ou substâncias fatais. Quando me sento para comer,
Dedico alguns minutos a abençoar o meu alimento. Eu o chamo de santificado. Declaro nutrição e saúde a favor dele. Então, eu o como, crendo que ele só irá abençoar e fortalecer meu corpo. Jesus providenciou proteção sobrenatural contra desastres, calamidades, serpentes, escorpiões e todas as obras do inimigo. Ele me prometeu misericórdia nas viagens e proteção contra atos de injustiça. Deus não irá me enviar a nenhum lugar para que eu possa morrer. Eu repreendo o espírito de medo e avanço para a vida divina de Jesus Cristo. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Como você acha que as pessoas de outras nações são afetadas quando, depois de prepararem seu melhor alimento para os seus convidados, observam que eles torcem o nariz e agem como se a comida fosse tão repulsiva que eles não seriam capazes de consumi-la? 2. Você ora por seu alimento antes de comer? 3. De que maneira a pedra preciosa de hoje afeta o que você fará no futuro em relação a alimentos que foram preparados para você? Sejamos abençoados na prática da palavra.